Pesquisas apontam que aproximadamente 20% das mulheres em idade fértil, dos 15 aos 40 anos de idade, podem desenvolver a síndrome do ovário policístico. É uma síndrome na qual há um aumento de alguns hormônios, há um desequilíbrio dos hormônios. E essa síndrome, o que ela causa? Ela causa um aumento da androgenização. O que seria isso? Aumenta os hormônios ditos masculinos. Então, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos tem, às vezes, excessos de pelos, tem acne, está muito associada à obesidade. É muito mais comum na mulher que tem um excesso de peso, apesar de estar presente em mulheres não obesas também. Na síndrome do ovário policístico também, a mulher não menstrua todos os meses, às vezes ficam meses sem menstruar, algumas só menstruam com o uso de medicamentos para menstruar. Considerada crônica, a doença não tem cura, mas os seus sintomas podem ser amenizados. Não tem cura. É considerada uma doença crônica, mas os sintomas podem sim ser tratados, amenizados, né? Na verdade, essa síndrome, ela tem como origem um desequilíbrio nos hormônios sexuais femininos. E um dos fatores que podem agravar esses sintomas é a obesidade. Então, toda mulher que tiver esse problema e estiver acima do peso, a primeira coisa a se fazer é prática de atividade física, reeducação alimentar, perda de peso. Muitas vezes, só isso já vai reverter os sintomas. As estimativas, da Organização Mundial da Saúde estima que 50% das mulheres que têm ovário policístico tenham sobrepeso ou obesidade. Agora, evitar, sim, seria com uma alimentação saudável, evitar açúcares, gorduras, E a síndrome do ovário policístico, ela também está associada a outras doenças, ela acompanha-se de outras doenças. Por exemplo, além da obesidade, que é uma comorbidade, a pessoa que tem ovário policístico tem mais risco de ter diabetes no futuro, está mais associada à pressão alta, às dislipidemias, que é o aumento do triglicérides, do colesterol. Então, o ovário policístico é uma doença complexa, é uma doença assim, que não tem uma cura, mas tem um tratamento, tem um controle, E então é importante a pessoa procurar uma ajuda médica para conseguir diminuir todos esses sintomas desagradáveis. Entre os tratamentos mais recomendados estão os anticoncepcionais. Pode-se utilizar anticoncepcional hormonal prescrito pelo médico ginecologista, que tem os anticoncepcionais mais indicados para esse caso. E eles vão tanto ajudar no reequilíbrio da produção dos hormônios sexuais femininos, quanto amenizar alguns sintomas, como, por exemplo, a acne, a espinha no rosto, pelos no rosto e até mesmo calvície, que é também um dos sintomas, Outro motivo de grande desconforto são as acnes e pele oleosa. Na verdade, a síndrome pode sim acarretar o aumento do surgimento das acnes devido à desorganização hormonal e o excesso de oleosidade na pele. As recomendações seriam evitar alimentos ricos em gorduras e açúcares e balancear essa alimentação com frutas, verduras, uma boa ingestão de água durante o dia. E também a gente costuma orientar a pessoa que tem muita acne a alimentações ricas em zinco, que esses alimentos são ótimos para cicatrização. O que seriam esses alimentos? Germe de trigo, farelo de arroz, castanha do Pará, esses tipos de alimentos que a gente indica para a cicatrização. O médico explica como a doença é diagnosticada. O quadro clínico, que é aquela mulher que tem excesso de pelo, acne e menstrua de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses ou mais tempo. Então isso chama atenção. A mulher que quando você faz os exames hormonais há um desequilíbrio dos hormônios, há um aumento de um hormônio que se chama LH em relação ao FSH e os achados do ultrassonográficos. No ultrassom, os ovários, ele apresenta vários pequenos cistos em volta da sua cápsula do ovário. Então, esses 3 achados fecham o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos.
Ele conta que a síndrome do ovário policístico tem ligação direta com a infertilidade. Há uma total relação do ovário policístico com a infertilidade. Por quê? No ovário policístico, a mulher ou ovula de vez em quando ou não ovula. Então, quando você vai avaliar um casal que tem infertilidade, o que seria isso? Aquele casal que está tentando engravidar e durante um ano não consegue, você diz que está tendo uma infertilidade conjugal. Então, a primeira causa mais comum associada a esses casais é a falta de ovulação. E a principal causa de falta de ovulação é a síndrome dos ovários policísticos. Então, o tratamento para engravidar está baseado exatamente no tratamento do ovário policístico. Você orienta a perda do peso, o controle. Às vezes, o ovário policístico está associado ao aumento da insulina, então tem um medicamento para diminuir o aumento da resistência à insulina, e indutores de ovulação, que são medicamentos que fazem a pessoa que tem ovário policístico ovular e engravidar.